Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje alguns exercícios dessa parte de teoria cinética da pressão e de processo termodinâmico. Escolhi alguns exercícios do Halliday até para facilitar um pouco a escolha de vocês na hora que forem estudar. Esse exercício tem por objetivo dar uma ideia dos valores de temperatura e de velocidade de algumas moléculas de um gás. Aqui o enunciado escolhe o hidrogênio e o oxigênio e pede para a gente calcular qual seria a temperatura de ambos os gases, de tal forma que a gente poderia ter moléculas de hidrogênio e de oxigênio escapando tanto da Terra quanto da Lua. E por fim, ele induz uma discussão sobre a quantidade desses gases na parte mais externa da nossa atmosfera. Mas vamos fazer devagar. Vamos pensar primeiro na Terra. A gente já viu anteriormente que a velocidade de escape ela depende somente da aceleração da gravidade e do raio da Terra. Como a gente conhece esses dois valores, a gente consegue calcular a velocidade de escape. Isso independe da massa da partícula ou do objeto em si. A gente também viu nesse capítulo que a definição de temperatura está relacionada com uma velocidade média quadrática. Ou seja, a gente sabe que num gás as partículas têm velocidades diferentes, mas a gente substitui essa configuração de distribuição de velocidades para um gás que tenha todas as partículas com a mesma velocidade. Dito isso, a gente leva os dois lados dessa equação ao quadrado e consegue tirar a temperatura em termos dessa velocidade RMS. O ponto aqui é a gente igualar a velocidade RMS com a velocidade de escape, e daí poder tirar as temperaturas. Como a gente conhece as massas moleculares do oxigênio e do hidrogênio, além da equação de gases, a gente chega aos valores de temperatura para o hidrogênio e para o oxigênio. Como já era de se esperar, a temperatura do gás de hidrogênio é uma ordem de grandeza menor que a do gás do oxigênio. Isso porque a massa da molécula de hidrogênio é muito menor. Essa era uma das ideias do problema. E aí vamos lembrar aqui, esse valor de temperatura seria para uma partícula de hidrogênio e uma partícula de oxigênio na superfície da Terra. No caso da Lua, a gente usa o mesmo raciocínio. Só que agora a gente vai ter que alterar o raio, porque o raio da Lua é bem diferente do raio da Terra, e a gravidade lá também é bem menor. Isso faz com que a velocidade de escape lá seja também bem menor do que aqui na Terra. Com isso a gente calcula a temperatura do hidrogênio e a temperatura do oxigênio lá na Lua. Reparem que os valores são muito menores. Agora vamos à discussão desses dois últimos itens. Primeira coisa de se estranhar é essa temperatura de 1000 Kelvin que o problema cita na atmosfera superior da Terra. Porque a impressão que se tem é, na verdade, oposta. Muito se fala que a temperatura em altitudes elevadas, por exemplo, em aviões, é uma temperatura muito mais baixa que aqui na superfície da Terra. E isso é verdade. Contudo, há uma variação de temperatura conforme a gente vai aumentando de altitude. Eu peguei esse gráfico aqui, na página do Wikipedia, que fala exatamente sobre a atmosfera terrestre. Vocês podem ver que a densidade reduz bastante, conforme a altitude aumenta. E a temperatura, que seriam esses pontos vermelhos, a gente vê que realmente há uma redução considerável aqui, nessa primeira faixa de 20 e 30 km, que é exatamente a altitude dos aviões. Mas depois há uma oscilação, uma queda aqui em 90 km, e depois uma subida considerável da temperatura conforme a gente vai chegando a altitudes muito mais altas. Então dá para a gente entender que lá em cima, na parte superior da nossa atmosfera, a gente tenha uma densidade muito baixa e uma temperatura muito alta. A outra coisa importante, que a gente só deu uma pincelada nas aulas, e o próprio Halliday também não vai muito a fundo, é na questão estatística da distribuição de velocidades. Aqui eu peguei uma figura que mostra várias distribuições de velocidades do gás nitrogênio. Reparem que, conforme a gente aumenta a temperatura, a distribuição de velocidades se desloca para velocidades maiores, a amplitude é reduzida e a largura dessa distribuição aumenta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um gás de nitrogênio que está a 100 Kelvin, ele tem uma maior probabilidade de encontrar partículas numa velocidade de cerca de 250 metros por segundo, muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga encontrar partículas com velocidades menores e partículas com velocidades maiores. Conforme aumenta a temperatura, a minha velocidade média, a velocidade que está no pico, ela aumenta, mas a probabilidade de encontrar partículas com a velocidade máxima diminui, ao passo que fica mais provável encontrar partículas com velocidades em torno dessa velocidade máxima. Em 1000 Kelvin, a velocidade máxima ou a velocidade média é em torno de 800 metros por segundo. Mas a probabilidade de encontrar partículas com 500 metros por segundo ou com 1000 metros por segundo não é tão diferente de encontrar partículas com essa velocidade máxima. Ou seja, conforme eu aumento a temperatura, a probabilidade de encontrar partículas com velocidades muito maiores ou muito menores do que a velocidade média, do que a velocidade máxima,
passa a ser mais alta do que em temperaturas mais baixas. Então aqui a gente está olhando para um gráfico de distribuição de velocidade, em que eu estou variando a temperatura e mantendo o meu gás. Eu estou mantendo a massa das partículas que compõem o gás. Se eu agora olho para a distribuição de velocidades em vários gases com a mesma temperatura, no caso 298 Kelvin, que é próximo da temperatura ambiente, a gente vê que o oxigênio, por exemplo, tem uma velocidade média, uma velocidade máxima, de quase 500 metros por segundo. Mas o pico é estreito. Isso quer dizer que encontrar partículas com o dobro da velocidade, no caso aqui 1000 metros por segundo, é praticamente nula. Já o hidrogênio tem um pico muito mais alargado e muito menos intenso. Isso quer dizer que a velocidade média aqui, que é a velocidade do pico, é algo em torno de 1.600, 1.700 metros por segundo. E a probabilidade de encontrar partículas com essa velocidade, ou com a velocidade, por exemplo, de metade, que seria 800, ou o dobro, que seria quase 3.000, não é tão diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, por conta da distribuição de velocidades do hidrogênio ser tão diferente da do oxigênio, porque elas dependem da massa e da temperatura, partículas de hidrogênio que estão na parte superior da nossa atmosfera têm probabilidade muito maior de escapar. Por quê? Essas duas temperaturas são para a superfície da Terra. Lá, na parte superior da nossa atmosfera, essas temperaturas seriam muito mais baixas. E número 2, como a distribuição de velocidades do gás de hidrogênio é muito mais larga, é muito provável que a gente encontre partículas de hidrogênio com velocidades muito altas, de forma que algumas partículas conseguem escapar da Terra. Resumindo, numa altitude muito elevada, na parte superior da nossa atmosfera, é provável que exista mais oxigênio do que hidrogênio lá em cima. Ou de maneira mais geral, vai ser mais provável a gente encontrar gases cujas moléculas têm maior massa molar do que gases com moléculas com menor massa molar. Esse exercício envolve a primeira lei da termodinâmica e essas definições aqui de calor específico, a pressão e a volume constante. Então a gente tem aqui um sistema com um gás ideal, onde uma quantidade de energia foi adicionada e houve uma variação de volume enquanto a pressão permaneceu constante, ou seja, um processo isobárico. A pergunta é sobre a energia interna do gás e os calores específicos. A primeira lei da termodinâmica nos diz sobre o balanço de energia. Então temos uma quantidade de energia que é liberada ou absorvida, que é balanceada pela variação de energia interna, e o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Nesse caso aqui, com a pressão constante, então o trabalho é P ΔV. O Nusselt dá os volumes inicial e final, temos a pressão, substituindo isso aqui dentro da primeira lei, e tendo cuidado de transformar as unidades, isso é muito importante, a gente chega a 15,9 joules. Então reparem aqui que a pressão é convertida em Pascal, aqui a variação de volume, que a conversão está aqui, pode ser feita diretamente com a regra de 3. A gente sabe também que a relação entre o calor envolvido na operação e o calor específico, a pressão constante, é dado por essa expressão aqui. A gente não tem ΔT, mas a gente consegue chegar a uma expressão para ΔT em termos do que foi dado no enunciado. Partindo da equação de estado, diferenciando os dois lados, ou seja, a variação de PV é a variação da pressão vezes o volume, mais a pressão é a variação do volume. Do lado de cá, a gente só tem uma variável, que é a temperatura, NR são constantes, e aqui lembrando que o processo todo foi a pressão constante, então não tem variação de pressão, esse termo é nulo. A gente consegue escrever a variação de temperatura em termos da pressão, variação de volume e NR. Então a gente pega esse termo, substitui aqui dentro e consegue calcular o calor específico, a pressão constante. Para calcular o calor específico a volume constante, a gente tem que lembrar da relação dele com o calor específico a pressão constante e chegamos a esse valor aqui. O problema não pede, mas eu vou fazer um cálculo aqui que seria o do gama, né, que é a relação entre CP e CV. Aqui a gente chega a um valor que é muito próximo ou menor do que 4/3, indicando que o gás é poliatômico. Esse problema aqui é para a gente brincar com a primeira lei da termodinâmica em alguns tipos de processo. Então é dado um gás com um calor específico a volume constante e uma variação de temperatura. O primeiro processo é a volume constante e a pergunta é sobre a energia transferida, o trabalho, a variação da energia interna e a variação da energia cinética. Então a primeira lei da termodinâmica é dada por isso aqui. Se o volume é constante, então a gente não tem trabalho realizado. Então um dos itens a gente já responde. A gente pode usar a definição da variação da energia interna, que depende do calor específico a volume constante e da variação de temperatura. E se o trabalho é nulo, então a variação de energia interna vai ser o calor transferido. Aqui a gente calcula o valor dessas duas grandezas. Aqui o próprio problema já indicava a gente usar calorias e não joules, mas é bom ficar ligado, porque em algum momento a gente vai ter que usar a constante de gases.
que também deve estar em calorias. A variação de energia cinética total desse gás vai depender do número de moles e da constante de gases. Aqui, para a gente chegar nessa expressão, a gente usou o fato de haver uma relação entre a constante de Boltzmann, o número de Avogadro e a constante de gases. Como eu comentei, a constante de gases em caloria por mol Kelvin é diferente do que a gente vinha usando em outra unidade. Com isso, a gente pode calcular a variação de energia cinética total. Lembrando que isso aqui é para volume constante. Nos outros itens, agora a gente vai fazer para pressão constante e para um processo adiabático. Na pressão constante, a gente tem o trabalho calculado de maneira simples, que é P ΔV. Como não temos variação de pressão, a gente pode escrever o P ΔV como NR ΔT, como fizemos antes. Com isso, o trabalho realizado pode ser calculado e chegamos a esse valor. A variação de energia interna depende apenas da variação de temperatura. Então, ela pode ser calculada da mesma maneira que a gente calculou no item anterior, dando o mesmo valor. Usando a primeira lei da termodinâmica, a gente pode calcular o calor transferido usando os valores que a gente encontrou para o trabalho e para a variação de energia interna. A variação de energia cinética, assim como a variação da energia interna, até porque tem relação uma coisa com a outra, é calculada da mesma maneira. No processo adiabático, a gente já pode adiantar que a variação da energia interna tem o mesmo valor, porque só depende da variação de temperatura, assim como a variação da energia cinética. Além disso, o processo adiabático implica que não há transferência de energia. Isso quer dizer que, olhando para a primeira lei da termodinâmica, a gente pode dizer que o trabalho é o negativo da variação da energia interna. Reparem que é um exercício bastante simples, mas que a gente precisa ter cuidado com as unidades e com a definição dos processos. Aqui a gente tem um gás ideal que sofre uma compressão adiabática. Então a pressão sai de 1 atmosfera, vai para 10 a quinta atmosfera. O volume sai de 10 a 6 litros, vai para 10 a 3 litros. E a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Novamente, a gente tem que prestar atenção nas unidades. O enunciado não dá as unidades no sistema internacional. A primeira pergunta é sobre se o gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Então eu trouxe essa tabelinha para lembrar os valores do calor específico, a volume constante, a pressão constante e o gama, que é a relação entre os dois. Se o processo é adiabático, então a gente tem essa relação entre pressão e volume dos pontos inicial e final, ou em qualquer outro ponto durante a transformação. Então, se a gente quer saber o gama, para definir se o gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico, a gente tem que fazer a manipulação agora aqui dessa expressão. Então, aqui a gente joga essa pressão para cá, joga esse volume para cá, depois a gente aplica logaritmo dos dois lados, e aqui independe qual a base logarítmica que a gente está usando, vocês vão entender por quê. Essa razão pode ser escrita dessa maneira aqui, há uma propriedade logarítmica que a gente pode jogar o gama para fora, dessa maneira aqui. Então aqui agora eu isolo o gama, pegando esse termo e esse termo aqui com pressão. De tal forma que a gente tem um gama de 5/3, indicando que o gás é monoatômico. Aqui a gente não precisou se preocupar com as unidades, mas há um motivo. Aqui é uma relação entre pressões e uma relação entre volumes. Se eu estou dividindo uma pressão por outra, tanto faz que unidade eu estou usando. Da mesma maneira o volume. Mas se estivesse trabalhando com a equação de estado, não daria certo. Aqui também é fácil ver como é que a gente chegou aos 5/3, olhando como fica cada um dos logaritmos. Então aqui o 10 a 5 sobe, fica 10 a menos 5. Aqui corto 3 com 6, fica 10 a menos 3. Esse menos 5 sai, esse menos 3 sai, da mesma maneira que a gente usou aqui em cima para o gama. Os sinais vão cortar, vai ficar 5/3, logaritmo de 10, logaritmo de 10. Então aqui tanto faz se eu estivesse usando o logaritmo da base 10 ou qualquer outra base, porque esses números vão cortar. A pergunta agora é sobre a temperatura. Aqui a gente vai usar a equação de estado. Então PV nRT no estado I, PV nRT no estado F. O que a gente faz é dividir uma pela outra. Então aqui o NR vai cortar aqui e aqui. A gente vai ficar só com a relação entre pressão e volume. É aquela famosa expressão PV sobre T constante. Então aqui agora é só substituir os valores. E novamente eu não precisei me preocupar com pressão, porque eu tenho pressão aqui, então estou dividindo. Volume também. Mas eu precisei sim me preocupar com a temperatura. Mesmo que eu tivesse temperatura em cima e embaixo, eu deveria me preocupar com a temperatura. Porque a conversão de uma unidade para outra não é só um fator multiplicativo. Então 0 graus Celsius vira 273 Kelvin e a gente consegue calcular o valor final da temperatura, que é 2 ordens de grandeza maior do que a temperatura inicial. Agora vamos calcular o número de moles. Eu uso de novo a equação de estado. E aqui eu tenho que converter pressão e volume e temperatura para as unidades do sistema internacional, se eu usar o R no sistema internacional. E sobre a energia cinética, antes do processo é esse valor, depois do processo é esse valor, 2 ordens de grandeza a mais. Para a razão das velocidades, a gente tem que lembrar da expressão da velocidade RMS em termos de T,
e a gente faz a velocidade antes e depois do processo, lembrando já que o 3R e o M vão cortar. Então basta saber a temperatura inicial e a temperatura final. Aqui no caso dá esse valor de 1 centésimo. Aqui não vai ter unidade porque eu estou dividindo velocidade por velocidade ou temperatura por temperatura. Esse é o nosso penúltimo problema. A gente tem um sistema com estado inicial e final, e o enunciado diz que há dois caminhos possíveis de sair do estado I para o estado F. O caminho 1 consiste numa isoterma de I até um ponto intermediário, desse estado intermediário até um estado de volume máximo através de uma transformação adiabática. Daqui temos uma compressão até um outro estado intermediário através de uma isoterma, e por fim, com uma transformação adiabática, saímos desse estado até o estado F. O caminho 2 consiste numa transformação isocórica, inicialmente, até uma certa pressão. Aqui temos uma transformação isobárica e, por fim, uma outra transformação isocórica até o estado F. O enunciado dá os valores dos trabalhos realizados percorrendo o caminho 1 e pergunta qual é a variação de energia interna entre o estado I e o estado F, se o caminho percorrido fosse o caminho 2. Aqui a gente tem que lembrar que a variação de energia interna de um gás, ela não depende do caminho, ela só depende do estado final, do estado inicial. Então a gente não precisa se preocupar com o caminho 2, apenas com o caminho 1, porque a variação de energia interna será a mesma. Claro que o trabalho realizado seria bem diferente, assim como a energia transferida. Mas como a ideia é apenas se preocupar com a variação de energia interna, a gente analisa o caminho 1 para chegar ao resultado requerido. Então vamos parte a parte. O primeiro trecho é uma isoterma. Se esse processo é isotérmico, não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, então a variação de energia interna é nula. O segundo trecho, que é uma adiabata, a gente tem que a variação de energia interna é o balanço entre a energia transferida e o trabalho. Se é uma adiabata, não há energia transferida. Então, a variação de energia interna é o negativo do trabalho. O trabalho aqui, em módulo, é de 40 joules. E ele é positivo porque o volume final é maior do que o volume inicial. Então temos esse valor para a variação de energia interna. No terceiro trecho, que também é uma isoterma, ocorre o mesmo que no primeiro trecho. Ou seja, não temos variação de energia interna porque não temos variação de temperatura. E o último trecho, que é de novo uma adiabata, não temos transferência de calor, a variação de energia interna é o negativo do trabalho, mas nesse caso o trabalho é negativo, porque o volume final é menor do que o volume inicial. Como o módulo é 25, então a variação de energia interna é de 25 joules. Se a gente soma agora as variações de energia interna, a gente chega a esse valor de menos 15 joules. Chegamos ao nosso último problema para esse vídeo, novamente para a gente treinar esse trabalho com processos. Então temos aqui um gás monoatômico que sofre 3 processos, um isocórico, um adiabático e um isobárico. As temperaturas dos 3 estados 1, 2 e 3 são dadas, além da pressão no ponto 1. O problema pede, em cada um dos processos, a transferência de calor, variação de energia interna e o trabalho realizado. A gente vai precisar, para esse problema, dos calores a volume constante e a pressão constante. Então vamos lá. Processo 1 para 2, que é um processo isocórico, a gente não tem trabalho porque não tem variação de volume. A energia transferida depende, então, do calor específico a volume constante, pois é um processo isocórico, e da variação de temperatura. Nós temos a variação de temperatura, então fica fácil de calcular. E pela primeira lei da termodinâmica, se o trabalho é nulo, então a variação de energia interna vai ser igual à transferência de calor. O processo 2 para 3 é um processo diabático, em que a gente não tem transferência de calor. Com isso, a variação de energia interna é o negativo do trabalho. A definição de variação de energia interna é essa que está na tela, que depende do calor específico a volume constante da variação de temperatura. Quando tudo isso é dado, a gente consegue calcular a variação de energia interna e, com isso, o trabalho. O último processo, que é um processo de pressão constante, isobárico, a variação de energia interna a gente calcula da mesma maneira que calculamos no processo anterior. Aqui, o calor trocado depende do calor específico a pressão constante, e usando a primeira lei da termodinâmica, a gente calcula o trabalho realizado. Olhando agora para o ciclo inteiro, não há variação de energia interna. A gente sai de um estado, percorre o caminho e volta para o mesmo estado. Então não houve variação de energia interna. A gente consegue checar isso quando a gente soma as variações de energia interna em cada um dos processos, que dá zero. O trabalho realizado a gente também pode fazer somando os trabalhos, assim como a transferência de energia nesse processo, que tem que ser o mesmo valor. Indo agora para os últimos itens, o enunciado pede volume e pressão no ponto 2 e no ponto 3. A gente tem as temperaturas nos 3 pontos, é dada a pressão no estado 1, então a gente consegue calcular o volume no estado 1 a partir da equação de estado. Se a gente tem agora pressão, volume e temperatura no estado 1, para o estado 2 fica mais fácil a gente calcular.
Se é uma transformação isocórica, então o volume é o mesmo e a pressão fica fácil de calcular novamente pela equação de estado. Como há uma transformação isobárica entre o estado 3 e o estado 1, a gente pode dizer que a pressão em 1 e a pressão em 3 é a mesma, e com isso a gente consegue calcular o volume no estado 3. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima.